Hoje é um dia de celebração para a nossa comunidade. A cada 6 meses, basicamente, a gente tem esse encontro e esse momento especial perante a mesa, que para nós cristãos é um símbolo de morte, mas também um símbolo de vida, de esperança. A morte não foi o final das coisas, não é verdade? Jesus ressuscitou e por isso ela é tão significativa, porque foi Ele que instituiu esse processo e disse para os seus discípulos: façam isso em memória de mim. É por isso que a gente está aqui hoje. Há um legado desde Cristo Jesus na história e diversos homens e mulheres que creram nas palavras de Jesus se reuniram e hoje a gente está aqui em 2016 para continuar crendo nessas palavras e experimentando isso juntos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Você que está com a sua Bíblia, com o seu celular, com o seu smartphone, abra em João, capítulo 12. Nós vamos ler apenas alguns textos de quando Jesus se preparava para entregar a sua vida. João 12, verso 23 em diante. A cena é Jesus subindo para, de alguma forma, contemplar seus últimos dias, seus últimos momentos. A partir daqui, João começa depois a descrever o lava-pés, a ceia, a morte de Cristo. E existe um episódio aqui que eu quero destacar com você. João 12, verso 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, Jesus diz. E que eu vou dizer? Pai, me livra desta hora. Foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. A história segue contando as cenas finais de Jesus. E nós estamos aqui encerrando praticamente um ano de atividades. Falta pouco para que você olhe para trás e veja que 2016 já acabou. Para muitos de vocês, a sensação é de que já acabou. Já não há muito mais o que sonhar, o que fazer para esse ano. Essa série de mensagens, as histórias da cruz de Cristo, veio para celebrar nesse dia tudo que Cristo realizou por nós, tudo que Ele tem feito por nós e tudo que Ele ainda fará por nós. Por isso a gente está aqui para celebrar a ceia do Senhor. E eu quero lembrar você do que estava acontecendo nessa cena. Jesus, próximo dos seus últimos dias de vida, começou a dizer palavras muito importantes. Tudo que você diz antes da sua despedida é muito importante. Ele começou a ensinar algumas coisas para os discípulos e os discípulos não entendiam muita coisa até ali. E nessa cena especial, alguns gregos querem ver Jesus, eles eram um povo considerado pagão. Eles queriam encontrar Jesus e falaram com Filipe. Filipe falou assim: olha, eu vou lá falar com Jesus. Chamou André, foi até Jesus para tentar de alguma forma convencer Jesus a ver esses gregos. Os gregos diziam: a gente quer ver Jesus, nós queremos ver Jesus. Filipe foi com André, foram pedir a Jesus: Jesus, o senhor pode ver, por gentileza, alguns gregos que querem te ver? A resposta de Jesus é um enigma. Ele olha e fala assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Para um discípulo que não entendia muito o que Jesus falava, era um mistério as falas de Jesus, ele olha um para o outro e fala: será que é sim? Ou será que é não? É ou não é verdade? Até um tipo de humor parece no texto. Jesus, os gregos querem te ver, sim ou não? E Jesus responde: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só.
Mas se ele cair e morrer, ele dá muito fruto. Assim é aquele que quer guardar a sua vida nessa terra, e esse vai perder. Mas aquele que perder a sua vida nessa terra, esse vai guardar e vai preservar para a vida eterna. Foi para essa hora que eu vim. E ele ora: Pai, glorifica o teu nome. Jesus está, em outras palavras, dizendo o seguinte: chegou a hora de eu cumprir o meu compromisso, a minha missão, o meu propósito. Não dá mais tempo para um montão de coisa que eu gostaria de poder fazer, mas não dá mais tempo. Eu tenho que cumprir e eu vou morrer. Foi para essa hora que eu vim. Eu não vim para dizer: Pai, me livra dessa hora. Apesar que você sabe a angústia que ele sofreu. Tempo depois, se você ler com calma o Evangelho, ele chega a perguntar: por que me abandonaste, Senhor? Se possível, passa e livra de mim essa situação, esse cálice. Há silêncio no céu, como muitas vezes há silêncio para nós, quando a gente clama a Deus. Em outras palavras, Jesus termina a sua oração dizendo: assim que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É a entrega, é o amor de Cristo. Ele está ali para cumprir esse propósito. Essa mesa, queridos, ela fala de morte, ela fala de espera, mas ela também fala de esperança. Porque ele disse, nas palavras de Paulo: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória dele até que ele venha, porque a próxima ceia, e quando ele diz ceia, é uma boa refeição, é uma mesa farta, ela vai ser tomada e vai ser saboreada na presença real de Cristo Jesus. Por isso a gente se junta aqui, para lembrar que mesmo um símbolo de morte como sangue e pão, corpo destruído, pão partido, corpo quebrado, sangue vertido, esse símbolo de morte é que traz para a gente possibilidade de esperança nesse dia. E eu vou dizer para vocês o que eu ouço muitas vezes em ceia. Alguns procuram os pastores, ou depois a gente fica descobrindo que a pessoa se sentiu mal nesse dia e fala assim: olha, se eu soubesse que era ceia, eu não teria ido, porque eu não estou preparado para isso. Eu me sinto longe de Deus, eu não estou pronto para tomar esse símbolo. Querido, esse símbolo é o símbolo da graça de Deus. Todos são convidados a participar. Então, se tem alguém sentado aqui nesse lugar que não se sente digno de estar na presença de Deus, esse símbolo é o caminho aberto, é a porta escancarada do amor de Deus, que é inesgotável, dizendo assim: venha, creia, venha, renove seu compromisso, venha e saboreie o que é a graça e a alegria da salvação através da mesa. É para todos nós, é para todos nós. Essa semana, ninguém falou outra coisa a não ser a tragédia que ocorreu com o time de Chapecó. De segunda-feira até ontem, tudo que eu vi no noticiário, qualquer canal que eu ligava, eram notícias, informações, tentativas de explicação, homenagens. Durante todo o tempo, a TV mostrou as homenagens mundiais. Vocês acompanharam isso? Um estádio lotado de pessoas emocionadas para poder, de alguma maneira, acalentar o sofrimento de alguns e dizer que havia ali um sentido naquilo tudo, mas ninguém sabia explicar. Ninguém tem uma resposta para isso. Ninguém vai dizer por que Deus permitiu. Não dá para a gente discutir essas coisas. Tem um monte de coisas que a gente não vai ter resposta. Mas dá para a gente ver como as pessoas reagem. E um dos vídeos que mais me marcou essa semana, viralizou, acho que quinta-feira para cá, foi a mãe do goleiro Danilo. Alguns de vocês viram esse vídeo? Uma mãe que abraça um repórter. Essa mãe, ela estava ali em pé, fortalecida, como muitas vezes nossa mãe representa isso para nós. Na verdade, a mãe da gente, muitas vezes ela que permanece em pé e segura a gente. Pelo menos a minha, muitas vezes foi essa coluna e ainda é. E essa mãe está em pé e o repórter está entrevistando: como é que a senhora se sente? E ele disse assim: a senhora tem algo a dizer sobre essa espera? E ela disse: olha, o que mais machuca é porque meu filho foi tido como sobrevivente. Então eu recebi a informação de que ele sobreviveu. Pouco tempo depois, uma outra informação numa outra TV dizendo que ele não sobreviveu. Depois voltam e dizem: não, mas eu acho que ele está vivo, ele vai conseguir. E eu fiquei numa angústia da espera, de saber qual é a verdadeira notícia. E hoje ainda estou na espera, ela dizia para o repórter. Eu estou na espera de um corpo que vai chegar, ela dizia. E vai chegar aqui, eu vou ter um velório aqui, eu quero levar ele para os meus amigos, os amigos de infância dele, mas eu tenho que esperar e ninguém me diz nada. Essa espera é o pior que a gente passa. E aí essa mulher
olhou para o repórter e fez uma pergunta para o repórter. Ele disse assim: e vocês da imprensa, como é que vocês estão se sentindo de perder tantos colegas? O repórter falou assim: eu não consigo responder, não dá para responder. E ele começou a se emocionar muito. E ela abraçou o repórter como toda mãe abraça o filho, e abraçou duramente o repórter, assim, longamente. E o repórter chorou de soluçar, e no estúdio o outro repórter disse assim: olha, essa mulher é uma gigante, essa mulher é uma guerreira. Essa mulher, ela acordou e postou no Facebook dizendo: eu estarei no estádio para abraçar todo torcedor que vier, porque eu sei também que vocês estão sofrendo. Aí ela falou essa frase: a espera é o mais angustiante. Por que eu estou trazendo isso à tona? Não é para usar isso de apenas reflexão da fragilidade da vida. Porque a gente vive num mundo real que acontecem essas tragédias, mas são tragédias que muitas vezes são dentro de casa. São perdas emocionais que a gente tem, são perdas de gente querida que anda do nosso lado. A mulher disse que a espera era o mais dolorido. E eu não sei você, a gente fica tão duro e fica tão seco de compaixão muitas vezes, de tanto ver notícia ruim, de tanto ver notícia ruim, de tanto ver notícia ruim, que parece que dessa semana, pegou mais a gente, assim, parece que o brasileiro sentiu o impacto. E eu fiquei pensando nisso: espera, morte e esperança. Para mim, tudo que está passando nesse mundo, acontecendo hoje, tem a ver com uma espera. E a espera é angustiante para muitos de nós. A espera é angustiante para muitos de nós. A mesa que está posta aqui, o pão, o vinho, eles falam de morte e falam de espera. Mas eles falam muito mais do que de esperança. Fala de morte e fala de espera, mas fala muito mais da esperança de aquele que prometeu voltar, aquele que prometeu que toda vez que a gente fizesse isso em nome dele, a gente estaria anunciando a sua vinda, memorizando e trazendo à memória a morte, mas anunciando a sua vinda. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Você vai se aproximar desses símbolos da morte de Cristo Jesus, sabendo que ainda há uma espera e há muitas coisas que vão ficar sem resposta. Mas há também uma esperança da alegria da salvação e de que Cristo vai acabar com a morte um dia. Cristo vai acabar com a dor um dia. Cristo vai enxugar a lágrima da gente um dia. Cristo vai enxugar toda a lágrima um dia. E eu queria convidar você a se aproximar desse símbolo para reconsagrar a tua vida. Acho que toda a reflexão de quem crê em Deus essa semana foi como a vida é frágil. No momento de maior alegria, parece que a vida rouba da gente tudo que a gente sonhava. A vida é frágil. E se a vida é frágil, queridos, se você está aqui hoje, aproveita esse momento para fazer aquilo que é realmente importante, estar no lugar que realmente importa. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar tua vida com Deus em primeiro lugar. Colocar teu coração para ter paz, alegria e perdão mais uma vez. Entende o que eu quero dizer? Você tem que estender perdão para alguém, que você decida isso aqui hoje. Você tem que voltar a ter um contato com Deus especial. Peça a Deus essa transformação hoje. A mesa é símbolo de morte. A mesa é símbolo de espera. Mas a mesa também é símbolo de esperança. Assim, quando Jesus diz: se o grão de trigo não cai na terra, para pensar. Se o grão de trigo não tivesse caído na terra e morrido, a gente teria pão? Não, ele não teria cumprido o seu propósito. Se a semente da vide, da uva, não tivesse caído na terra e morrido para que nascesse os cachos, a gente não teria suco da uva, o vinho. Tudo parece que na Bíblia faz essa lógica. A gente tem que aprender a morrer para a gente, para que a vida de Cristo possa passar a viver de verdade em nós. Que hoje seja um dia de morte, de espera, mas muito mais no teu coração de alegria e de esperança naquele que prometeu voltar e vai cumprir essa promessa. Que você sinta essa paz ao participar, que você ore, que você pegue o símbolo e ore, e agradeça a Deus pelo sacrifício dele. Tome o cálice e agradeça a Deus pelo sangue de Jesus e agradeça pela esperança da vida eterna que começa aqui, nesse lugar. Ele está presente aqui, gente. Ele está presente aqui em espírito e a gente está presente aqui também em espírito e em verdade para adorá-lo. Então aproveita esse momento. Todas as vezes que fizerem isso, façam isso em memória de mim, até que eu volte. Então vamos fazer isso juntos. Vamos orar e vamos fazer isso juntos. Senhor, obrigado por esse momento. Prepara o nosso coração para que a esperança seja maior do que muitas dores que temos, Pai, culpas que carregamos, lutas espirituais que carregamos. Que hoje a Tua paz, ela invada o nosso coração através dessa ceia, desse símbolo da Tua presença, Senhor. Que a gente possa
entregar mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos e ter a convicção de que a Tua morte não foi em vão, de que essa espera não é em vão e de que a nossa esperança um dia vai encontrar Cristo Jesus nas nuvens do céu, Pai. Eu oro por cada pessoa que escolheu estar aqui hoje, que ela possa sentir a Tua presença e possa ter um momento de profunda reflexão, Pai, de entrega, de reconsagração, porque essa mesa é para todos os pecadores, os desajeitados, os autossuficientes, aqueles que se acham, aqueles que têm problema para lidar consigo mesmo, aqueles que têm problema de autoestima, aqueles que não conseguem vencer o pecado. Essa mesa foi posta, Pai, para lembrar do Teu amor por nós, que a gente possa participar com um senso de gratidão e que a Tua alegria invada a nossa vida mais um dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Houve alguém que se achando disposto a morrer por um vil pecador que sou eu. No caminho da cruz suportou o sofrer, meus pecados ali esqueceu. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Grato sou a Jesus, Ele deu-me o perdão e com Ele feliz sempre sou. Em meus lábios terei essa linda canção, meus pecados Jesus perdoou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão.
última semana de Jesus, celebrava-se a Páscoa. Por isso, Jesus e os seus discípulos, estando agora em Jerusalém, precisavam de um lugar para se reunir, para que pudessem ter a ceia juntos. Jesus sugere aos seus discípulos que procurem alguém ali na cidade que tinha uma casa e que desse o recado: o mestre pede para cear na tua casa. E aquele homem prontamente atendeu o convite de Jesus. E Jesus se reuniu com seus discípulos e aquela foi a primeira ceia. Dali em diante, a bênção de Jesus tem acompanhado geração e geração de discípulos. Quando nos reunimos à mesa, lembramos que ali era o ponto de partida que apontava a promessa do seu retorno. E por isso hoje mais uma vez estamos juntos aqui, porque aquela mesa se estende e nos alcança. E nós podemos nos reunir mais uma vez com o Mestre, através da fé, e participarmos dos símbolos do que Ele nos deixou. Por isso hoje todos nós somos convidados à mesa de Jesus. E fazemos o convite mais uma vez que Ele esteja conosco. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Pai, louvamos o Teu nome porque um dia em Cristo Jesus, a mesa que simboliza a reunião de todos os Teus filhos, mais uma vez como uma grande família, foi posta. E hoje pela fé nós visualizamos o dia em que estaremos mais uma vez, pessoalmente, juntos contigo. E pedimos que ao celebrarmos a nossa fé em Jesus hoje juntos, mais uma vez Teu Filho esteja conosco, fortalecendo a nossa fé na Sua promessa e nos ajudando a olhar os símbolos da morte como símbolos da vida, e que essa espera não somente recompense a grandiosidade do que Jesus Cristo fez em resgatar a cada um de nós e nos dar direito à vida eterna. Por isso, é um privilégio sentarmos à Tua mesa esta manhã, junto com Cristo Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. A Bíblia diz que Jesus, naquela noite em que foi traído, ele naquela cerimônia tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos nos ajoelhar e orar. Senhor Jesus, não sei se compreendemos totalmente a dimensão desse sacrifício. Aqui diante de Ti, neste momento, quando iremos tomar este emblema, Senhor, o emblema do Teu corpo, um corpo moído pelas nossas transgressões, Senhor. Que ao nos lembrarmos do que fizestes por nós, Senhor, possamos, quem sabe, receber um pouco mais dessa comunhão e caminharmos, Senhor, realmente ao Seu lado. Compreender cada dia mais em nossa vida a Tua vontade, por que estamos aqui, o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, Senhor. Ao tomarmos esse pão, Senhor, que as Suas bênçãos abundantes possam vir sobre nós, as bênçãos da fé, as bênçãos de crer em Ti. Obrigado por tudo isso em Teu santo nome. Amém.
Nesse momento, eu pediria que todos aqueles que irão participar se coloquem em pé e aguarde para que, ao final da sua oração, da sua meditação, todos nós, que a gente possa participar juntos como corpo de Cristo nesse lugar. Assim que você tomar o seu pão, pode se assentar, aguardar o seu momento em oração para que a gente faça juntos, ok? Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus como uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que ele era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Nós pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados fizeram isso. Ele recebeu o castigo e isto nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro ou cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. Morreu sem pensar no próprio bem-estar. Foi golpeado e sangrando pelos pecados do povo. Eles o sepultaram como os maus. Jogaram com um túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal algum ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno vai se realizar. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que experimentou, esse justo meu servo produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados em nosso lugar. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a culpa de todos os culpados. Em espírito de oração, vamos participar todos juntos nesse momento.
Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Vamos juntos, uma vez mais, ajoelhar-nos para suplicar a bênção de Deus sobre o suco da vide, o vinho representando o sangue de Jesus Cristo. Bom Deus, a nós é difícil, se não impossível, encontrar palavras para expressar, Senhor, a nossa gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas, bom Deus, sem Ele não teríamos esperança. E é por essa razão que hoje estamos aqui. Por reconhecer que em Cristo há esperança a cada um de nós e nele encontramos o caminho à salvação. E nesse momento, Senhor, quando celebramos aquilo que Teu Filho amado Jesus Cristo instituiu há mais de 2000 anos, queremos uma vez mais, Senhor, colocar a nossa vida de maneira completa em Tuas mãos, Pai. E nesse momento, ao participarmos do suco da vide, vinho representando o sangue de Jesus Cristo, suplico, bom Deus, Tua bênção sobre o mesmo. Que Deus abençoe esse cálice. E que nesse momento, ao tomarmos do mesmo, Senhor, ao ingerirmos esse suco, possamos, Senhor, sentir Teu Santo e Bom Espírito penetrando dentro de nós, habitando em nosso coração, transformando nossa vida, nossa alma, nossa mente, para que possamos viver, Senhor, segundo Teu plano a cada um de nós. Abençoa-nos, Pai. E isso eu te suplico em nome e por amor dele, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Da mesma forma como participamos, você que deseja participar nesse segundo momento e já participou do pão, por gentileza, fique em pé. E assim que tomarem suas mãos o cálice, se assente, reflita nas palavras e a gente aguarda para poder participar junto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Então vivam em mim. Venham morar em mim.
como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês também não podem produzir coisa alguma se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Então permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que eu tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai, e tenho permanecido no amor dele. Eu estou dizendo essas coisas com um propósito, para que a minha alegria seja a alegria de vocês, e que a alegria de vocês cresça, amadureça. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados, porque empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo que ouvi de meu Pai. Lembre-se, vocês não me escolheram. Eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem, o Pai em relação a mim vai conceder. Mas lembre-se do mandamento principal: amem uns aos outros. Convido a todos nesse momento a participar novamente em espírito de gratidão e oração por esse sacrifício. Vamos fazer isso juntos.
pediria, por gentileza, para que você passasse os cálices para as extremidades, os diáconos vão recolher. E eu quero convidar você a nesse sentimento, a nesse espírito, nessa intenção do teu coração de reconsagrar a tua vida, a gente possa louvar o nome de Deus juntos aqui, reconhecendo o sacrifício de Jesus, ao abrir nossos lábios para louvá-lo e cantar por esse amor tão inigualável que Ele nos ama, nos escolhe, nos perdoa. Você que já entregou o seu cálice, fique em pé para que a gente possa cantar junto e encerrar essa cerimônia relembrando quanto amor Ele nos ama. Vamos cantar juntos essa música. Aproveite esse momento para agradecê-lo com seu corpo, com a sua mente, com seu coração. Cante para Deus, cante. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu. Chorou, foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se Foi esmagado por querer
Louvado seja Deus. Sabe que o louvor para o cristão, a gente não canta para invocar a Deus. Deus já está. Ele já veio, já trouxe, já impulsionou. A gente canta em resposta ao amor dele. A gente canta para agradecer com o corpo, com a vida, com a alma, para dizer obrigado por esse amor. A gente não canta para trazer, a gente canta para demonstrar esse amor. E eu falei que essa mesa era símbolo de morte e de espera, mas é símbolo para quem crê, símbolo de esperança. E a esperança, nas palavras de João, quando foi revelado a ele o final da história, quando a ceia vai chegar com Jesus, ele escreveu assim: eu vi o novo céu e vi a nova terra, eles foram feitos de novo. O primeiro céu já se foi, a primeira terra já se foi, o mar já não existe mais. Eu vi a Jerusalém Santa, criada de novo, descendo, resplandecente do céu, preparada para Deus, como uma noiva está preparada para o seu marido. Eu ouvi então uma voz como um trovão, que dizia, vinda do trono: olhe, olhe, Deus está de mudança. Ele vai morar entre os homens e mulheres agora. Eles são o seu povo, Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez. O pranto não existirá mais, as lágrimas também não. Não haverá mais choro e nem dor nesse momento. A primeira ordem das coisas já não existe mais. Aquele que está entronizado, sentado no trono, ele continua dizendo: vejam, eis que faço novas todas as coisas. Eu renovo toda a história, eu faço tudo de novo. Escreve isso, João, pois essas palavras são confiáveis e precisas, elas são verdadeiras. Então ele continua dizendo: está feito, está consumado. Jesus falou isso na cruz e fala na sua vinda: está feito, está consumado, a história acabou. Para começar de novo, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Da fonte da água da vida vou dar aos sedentos. E os vencedores que vencerem por mim, através de mim, vencerem comigo, esses vão ser chamados de meus filhos. Eu serei Deus para eles, e eles serão para sempre meus filhos e filhas. Amém. Que Deus abençoe você. Que a esperança seja maior que a dor, que a esperança seja maior que as tragédias que acontecem em nós, que as tragédias que acontecem no teu coração, que hoje haja a alegria da salvação na tua vida. Você crê em Jesus, você pode estender isso para os outros. Assim como aquela mãe que disse: eu vou para lá para abraçar as pessoas, faça o mesmo. Sabe qual é o jeito de agradecer a Deus por isso? Não é cantando, não é sendo bonzinho, é amando os outros como Ele amou. É o melhor jeito e o único de agradecer. Vai para a semana, vai para esse fim de ano, sabendo que você tem a alegria da salvação e pode estender para os outros. Que Deus te abençoe, que a gente possa estar junto nesse encontro, como família espiritual, no dia que a morte não vai existir mais, no dia que a dor não existe mais, no dia que o pecado não existe mais, no dia que nenhuma lágrima mais cai do nosso rosto, a não ser de emoção por ter visto a promessa se cumprir. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse símbolo lindo da tua entrega, do teu sacrifício de vida através da vida de Cristo Jesus. Obrigado porque através desse símbolo renasce esperança, renasce vida nova, renasce amor pela primeira vez de novo em muitos corações. Gente que ao se aproximar dessa mesa, eu tenho certeza que olha para o alto e fala: eu quero continuar acreditando, eu quero continuar crendo, eu quero continuar fazendo parte do teu sonho para mim. Pai, que essas orações tenham sido ouvidas hoje aqui, que nossa esperança tenha sido renovada em Cristo Jesus, que é o princípio e que é o final, que é o autor e é o consumador da nossa fé, Pai. Que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesse dia. Enche a nossa vida de esperança, enche a nossa vida de paz. E como Davi pediu, restaura em nós, nesse sábado, a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que seria muito bom você dizer alguma coisa bem bonita e fofa para quem está do seu lado e desejar um feliz dia para ele.